A câmera desliza por prateleiras de madeira maciça, carregadas de livros de medicina encadernados em couro. O silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico de páginas sendo viradas com urgência. No centro, um jovem de 22 anos, cabelos escuros, olhos intensos. Ele não pertence a este prédio, ele é um físico. Na mesa à sua frente, um prontuário médico e 3 livros de patologia abertos. Esqueça tudo o que te ensinaram sobre especialistas. A gente cresce acreditando que um diploma pendurado na parede é uma garantia de que aquela pessoa sabe pensar. Mas e se eu te dissesse que existe uma diferença abissal entre memorizar o nome de uma coisa e entender como essa coisa realmente funciona? Em 1940, um estudante de física sem nenhuma formação médica entrou numa biblioteca e, em poucas horas, resolveu um quebra-cabeça que um hospital inteiro de médicos renomados não conseguia decifrar. O nome dele era Richard Feynman, e a razão pela qual ele conseguiu não foi porque ele era um gênio da biologia, mas porque ele era o único na sala que não tinha medo de admitir que os livros poderiam estar errados. Vemos Richard e Arlene caminhando. Eles riem. Ela é vibrante, o amor da vida dele desde os 15 anos. Mas há um detalhe, um pequeno inchaço no pescoço dela. Um caroço que aparece, desaparece e volta. Arlene Greenbaum estava morrendo. E o sistema que deveria salvá-la estava ocupado demais protegendo o próprio ego. O primeiro especialista a vê-la foi o próprio tio, um médico licenciado. O diagnóstico dele? Esfrega óleo de ômega no pescoço. Sim, esse foi o conselho clínico para o que viria a ser uma doença fatal. Arlene está pálida, com febre alta. Enfermeiros entram com aventais de isolamento total. Placas de quarentena são coladas na porta. É febre tifoide. O quadro é claro, isolamento imediato. Olhando o prontuário confuso. Tifoide? Mas vocês fizeram um teste do IDAL, certo? É o teste definitivo para bactérias de tifoide. Como ele deu? Sem olhar para Richard. Negativo, mas os sintomas batem. Estamos seguindo o protocolo. Espera um pouco. Se o teste é negativo, por que o isolamento? Por que os aventais? Porque você está tratando ela para uma doença que o seu próprio exame diz que ela não tem. O médico não respondeu. Em vez disso, ele fez algo que define a arrogância burocrática. Ele foi até os pais de Arlene reclamar que o garoto estava atrapalhando. A família, intimidada pelo jaleco branco, implorou para Richard recuar. Afinal, ele era apenas um físico, o outro era o doutor. O narrador caminha em um cenário minimalista. Elementos gráficos flutuam ao seu redor. Parem e pensem sobre o que acabou de acontecer aqui. Isso não é apenas um erro médico, é um erro lógico fundamental que cometemos todos os dias. Nós sofremos de uma ilusão cognitiva, onde confundimos vocabulário com conhecimento. Feynman percebeu cedo o que ele chamaria mais tarde de cultura da memorização. Imagine que você quer aprender sobre um pássaro. Você pode saber que em português é um bem-te-vi, em inglês é um great cascade, em latim é pitangus sulfuratus. Você pode decorar todos esses nomes, mas depois de decorar, você ainda não sabe absolutamente nada sobre o pássaro. Você não sabe por que ele canta, para onde migra ou como voa. Você só sabe como os humanos o chamam. Aqueles médicos tinham memorizado o catálogo de doenças, mas quando a realidade, o corpo de Arlene, não se encaixava na página 412 do livro, eles congelavam. Eles paravam de observar e começavam a repetir. Eles não estavam praticando medicina, estavam praticando o ritual da medicina. A ciência não é um conjunto de fatos gravados em pedra. A ciência é, antes de tudo, a coragem de duvidar do que parece óbvio. Richard Feynman entrou naquela biblioteca em Princeton não para buscar uma resposta pronta, mas para desmontar as mentiras que estavam matando a mulher que ele amava. O que ele encontrou nas páginas seguintes não foi apenas o erro dos médicos, mas o segredo de como a mente humana prefere uma mentira confortável a uma verdade incerta. Ele pegou os livros sobre o sistema linfático. Ele leu sobre linfadenoma. Ele leu sobre a doença de Hodgkin. E foi ali, entre o pó das prateleiras e o desespero de um noivo, que ele descobriu o primeiro grande mind blow da jornada.
Ele percebeu que a diferença entre dois diagnósticos fatais era, literalmente, apenas uma questão de semântica. Se o paciente morre rápido, o nome é X. Se ele sobrevive um pouco mais, o nome é Y. Mas a doença era a mesma. O especialista é aquele que parou de fazer perguntas porque acha que já tem todas as etiquetas. Feynman sabia que etiquetas não curam ninguém, e ele estava prestes a provar que a maior barreira para o progresso humano não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Você está pronto para ver o quão profundo esse buraco vai? Porque a história de Arlen é apenas o começo de como o mundo moderno foi construído sobre uma base de ciência de culto à carga. E você pode ser a próxima vítima dessa ilusão. As luzes da biblioteca piscam. Richard está cercado por pilhas de tomos médicos. Ele parece exausto, mas seus olhos brilham com uma clareza perigosa. Ele abre um livro grosso e aponta para uma página. Tuberculose das glândulas linfáticas. Esta doença é muito fácil de diagnosticar. Ele fecha o livro com um estrondo que ecoa pelo salão vazio. Ele ri, uma risada seca e sem alegria. Fácil? Se fosse fácil, esses sujeitos de jaleco branco já teriam resolvido. Se o livro diz que é fácil e eles não acharam, então não é isso. Ou eles são ainda mais cegos do que eu pensava. Aqui está o primeiro pulo do gato da lógica de Feynman. Enquanto os médicos procuravam o diagnóstico que mais se parecia com o que eles tinham memorizado, Richard estava eliminando o que era estatisticamente impossível para mentes medíocres. Ele continuou lendo. Linfadenoma, doença de Hodgkin, cânceres. E então, ele parou. Ele leu a descrição de duas condições diferentes. Leu uma vez, leu duas, leu três. Ele buscou a diferença biológica fundamental entre elas. Sabe o que ele encontrou? Nada. A única diferença entre linfadenoma tipo A e linfadenoma tipo B, pelo que pude entender lendo esses especialistas com todo o cuidado do mundo, é a seguinte. Se o paciente morre, é o tipo A. Se o paciente sobrevive, pelo menos por um tempo, chamamos de tipo B. O diagnóstico deles não era uma análise da causa, era uma aposta no resultado do funeral. Dois nomes diferentes para a mesma ignorância. Vemos um gráfico médico sobre a cama de Arlen. Um médico sénior escreve algo e sai apressado. A câmara faz um close no papel. Está escrito, doença de Hodgkin. Você percebeu o peso desse símbolo? Um ponto de interrogação. Um profissional treinado após anos de faculdade escreveu uma dúvida no prontuário oficial. Richard, lendo os mesmos livros na biblioteca, chegou ao mesmo nível de incerteza. A diferença é que Richard não fingia que o ponto de interrogação era uma resposta. E uma enfermeira empurra Arlene em uma cadeira de rodas. Richard caminha ao lado dela. De repente, um homem baixo, ofegante, com um estetoscópio pendurado de qualquer jeito, sai correndo de uma sala de reuniões. Encrenqueiro, espere, Sra. Greenbaum, diga uma coisa. Você alguma vez... Você já cuspiu sangue? Já tossiu sangue? A enfermeira se coloca entre ele e a paciente com uma fúria burocrática. Saia daqui! Que tipo de pergunta é essa para se fazer a uma paciente? Vá embora agora! Ela olha para Richard e Arlene com um sorriso condescendente, como quem desculpa uma criança mal educada. Não deem atenção a ele. É um médico do bairro que vem às reuniões e está sempre criando problemas. Um verdadeiro estorvo. Feynman escreveu 3 palavras sobre esse momento no seu diário. Eu não percebi. Anos depois, ele entenderia. Tossir sangue é o sintoma clássico de tuberculose linfática, a doença que Arlene realmente tinha. Aquele médico encrenqueiro era a única pessoa em todo o hospital fazendo a pergunta certa, e o sistema o silenciou. Por quê? Porque a pergunta dele não combinava com a teoria oficial da semana. O sistema prefere um erro elegante a uma verdade barulhenta. Cena 6. Espaço abstrato / analogia do mapa do gato. O narrador segura um mapa enorme e detalhado de uma cidade, mas o mapa está de cabeça para baixo. Feynman teve um insight poderoso sobre isso anos depois em Princeton. Ele se matriculou em uma aula de biologia para graduados. O primeiro trabalho era sobre o sistema nervoso de um gato. Richard foi até a biblioteca e pediu: "Por favor, eu quero o mapa do gato." "O mapa do gato, senhor? Quer dizer uma tabela zoológica?" Os outros estudantes riram dele. O idiota quer o mapa do gato. Eles tinham passado 4 anos decorando nomes de músculos e nervos em latim.
Quando Feynman começou sua apresentação, ele simplesmente desenhou o gato e começou a explicar como os sinais elétricos viajavam. Os estudantes o interromperam. Nós já sabemos tudo isso. Ah, vocês sabem? Então não me admira que eu consiga alcançar vocês tão rápido, sendo que vocês estudaram biologia por 4 anos e eu por 15 minutos. Vocês gastaram 4 anos decorando o mapa. Eu gastei 15 minutos entendendo o território. Essa é a analogia definitiva. Memorizar o mapa não é saber dirigir. Saber o nome do músculo não é entender a força. E no hospital de Arlene, todos os médicos tinham o mapa decorado, mas nenhum deles conseguia ver o gato morrendo bem na frente deles. Cena 7. Interior sala de espera, noite. O clima é pesado. A família de Arlene está reunida. O médico-chefe puxa Richard de lado. Decidimos pelo diagnóstico de Hodgkin. É fatal, não há cura, mas vamos dizer a ela que é febre glandular, algo leve, para ela não sofrer. Não, nós prometemos a verdade um ao outro. Ela consegue lidar com isso, eu a conheço. Os pais dela não querem que ela saiba. Você deveria falar com eles primeiro. O que se seguiu foi uma emboscada emocional. Tias, tios, pais, o médico da família, todos cercaram o jovem Richard de 22 anos, chamaram-no de egoísta, disseram que ele ia destruir a doce Arlene com sua obsessão fria pela verdade. E então, o golpe final. A irmã de Richard, de apenas 11 anos, correu até ele chorando, batendo no peito dele. Ela é boa demais para essa dor, Richard. Por que você quer ser tão cruel? Richard quebrou. Ele aceitou a mentira. Ele escreveu uma carta de despedida para Arlene, guardou no bolso e decidiu que, se ela descobrisse que ele mentiu, o relacionamento deles estaria acabado ali mesmo. Ele entrou no quarto. Arlene estava sentada, cercada por pais que sorriam mentiras. Arlene, Richard, agora eu vejo como é importante falarmos a verdade. Estão me dizendo que é febre glandular. Eu não sei se acredito. Me diga, Richard, é Hodgkin ou febre glandular? Richard Feynman, com a voz embargada, morrendo por dentro. É febre glandular. Naquele momento, Richard Feynman, o homem que dedicaria a vida à busca da verdade física fundamental, tornou-se parte do sistema que ele desprezava. Ele escolheu o conforto da mentira sobre a dignidade do fato. Mas Arlene era mais inteligente do que todos eles juntos. Uma semana depois, ela o chamou, e o que ela disse mudaria a forma como Richard veria a integridade científica pelo resto da vida. Mas antes de chegarmos a essa redenção, precisamos entender o que acontece quando uma civilização inteira decide que parecer ciência é mais importante do que ser ciência. É aqui que entramos no território perigoso do culto à carga. Interior quarto de hospital, dia. Richard entra no quarto. Ele sente o peso da carta de despedida no bolso, um lembrete físico da sua traição à verdade. Arlene está sentada na cama, mais magra, mas com um olhar que atravessa qualquer disfarce. Ela faz um sinal para que ele se sente. Arlene, o do bem, Richard, agora me diga de verdade, é febre glandular ou doença de Hodgkin? O silêncio na sala é absoluto. Richard sente o sistema desmoronando dentro de si. A pressão da família, o choro da irmã, os avisos dos médicos, tudo isso se torna ruído de fundo diante da mulher que ele ama. É doença de Hodgkin. Ele enfia a mão no bolso para pegar a carta, pronto para o fim. Mas Arlene não chora. Ela não se desespera. Ela solta um suspiro de alívio e diz algo que Richard levaria para o resto da vida. Meu Deus, Richard, eles devem ter feito da sua vida um inferno para te obrigar a mentir para mim. Ela não estava preocupada com a própria morte. Ela estava preocupada com a integridade dele. Ela pegou a mão dele e disse: Você deveria ter mantido a sua posição. Nós sabemos o que estamos fazendo. Nós estamos certos. Nós estamos certos. Essa frase não era sobre estar medicamente correto, até porque, como veríamos, todos estavam errados. Era sobre a postura intelectual. Era sobre o compromisso inabalável com a realidade, por mais feia que ela fosse. Richard e Arlene decidiram, naquele momento, que viveriam o tempo que lhes restava no mundo real, não em uma fantasia farmacêutica projetada para o conforto dos parentes. Imagens de prontuários sendo carimbados, o tempo passando, Arlene ficando mais fraca. Meses depois veio o verdito final.
E aqui está a ironia suprema. Não era Hodgkin, era tuberculose linfática, provavelmente contraída de leite não pasteurizado. Lembra do médico encrenqueiro que perguntou sobre o sangue? Ele era o único que estava olhando para o território, enquanto todos os outros especialistas estavam brigando sobre qual página do mapa era a mais bonita. O sistema o ignorou porque ele era barulhento, e Arlene pagou o preço. Em 16 de junho de 1945, ela morreu. Ela tinha 25 anos. Richard está sentado ao lado do corpo de Arlene. O silêncio é denso. Ele olha para o relógio na mesa de cabeceira. O relógio parou exatamente às 9h21, o momento da morte dela. Muitas pessoas chamariam isso de um sinal, um evento místico, uma prova de que o amor transcende a física. Mas Richard Feynman era um cientista. Mesmo no meio do luto mais profundo, ele não permitiu que a sua mente o enganasse. Eu sabia que aquele relógio era frágil. Eu mesmo já o tinha consertado antes. Quando Arlene morreu, a enfermeira provavelmente pegou o relógio para registrar o horário oficial. E naquela luz fraca, ao movê-lo, o mecanismo travou. Não foi um milagre, foi mecânica. Essa era a beleza de Feynman. Ele não precisava de milagres para achar o mundo fascinante. Para ele, entender a fragilidade do mecanismo de um relógio era tão poético quanto uma alma partindo. Ele preferia a verdade nua ao consolo fantasiado. Mas essa experiência deixou uma cicatriz, uma fúria silenciosa contra qualquer um que fingisse entender algo sem realmente investigar as engrenagens. Caltech, dia 1974. Damos um salto no tempo. Feynman, agora um prêmio Nobel, está diante de uma plateia de formandos em Caltech. Ele não vai falar sobre física de partículas, ele vai falar sobre honestidade. Richard Feynman, no púlpito. Durante a Segunda Guerra Mundial, existiram povos no Pacífico Sul que viram aviões pousarem com suprimentos maravilhosos. Após a guerra, os soldados foram embora. Os nativos queriam que os aviões voltassem. Então, o que eles fizeram? Eles construíram pistas de pouso. Eles fizeram fones de ouvido de madeira. Eles acenderam fogueiras ao longo das pistas. Eles fizeram tudo exatamente como viram os soldados fazerem. Ele faz uma pausa dramática. Richard Feynman, mas os aviões nunca pousaram. Eles tinham a forma, mas faltava o essencial. Eu chamo isso de ciência de culto à carga, Cargo Code Science. Essa é a explosão mental que você precisa levar para casa hoje. A maioria das nossas instituições, hospitais, escolas, governos, funciona como o culto à carga. Eles usam o jaleco, eles têm o título de doutor, eles publicam artigos com gráficos bonitos, eles seguem o ritual. Mas no fundo, eles não entendem por que aquilo funciona, eles estão apenas esperando o avião pousar. Feynman disse aos estudantes: o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo. E você é a pessoa mais fácil de ser enganada. O narrador segura uma engrenagem transparente. Pense na diferença. Um especialista de culto à carga sabe que, se você girar a manivela A, a luz B acende. Se a luz não acender, ele entra em pânico e diz que a lâmpada está amaldiçoada ou que você girou errado. O cientista de verdade, o pensador como Feynman, abre a caixa. Ele quer saber como o dente da engrenagem se conecta ao eixo. Ele quer saber se a eletricidade é constante. Ele não se importa com o que o manual diz que deveria acontecer. Ele se importa com o que está acontecendo. Os médicos de Arlene estavam no culto à carga. Eles acenderam as fogueiras, os testes, colocaram os fones de madeira, os aventais de quarentena. Mas quando a cura, o avião, não veio, eles simplesmente culparam o passageiro. Mas espere, você pode estar pensando, isso foi em 1945, hoje somos mais evoluídos. Bem, é aqui que a história fica assustadora. Porque em 2026, a própria medicina moderna começou a admitir que Feynman estava certo o tempo todo. E o diagnóstico para o nosso sistema atual é mais grave do que qualquer coisa que Arlene enfrentou. Prepare-se. O que vou te mostrar agora não está nos livros didáticos, mas está acontecendo nos hospitais neste exato momento. Interior. Escritório moderno. Dia 2026.
O narrador está diante de uma tela holográfica que projeta manchetes de jornais datadas de poucas semanas atrás. O tom é de urgência, mas com aquela calma de quem finalmente viu a peça que faltava no quebra-cabeça se encaixar. Estamos no inverno de 2026. 52 anos se passaram desde que Feynman subiu naquele palanque em Caltech para avisar o mundo sobre os aviões que não pousam. Você pensaria que com supercomputadores, UA e sequenciamento genético, o culto à carga teria sido varrido para os livros de história, certo? Errado. Ele aponta para um editorial da American Academy of Ophthalmology, publicado há apenas 3 semanas. O título, em letras garrafais, Cargo Cult Science. Quando um dos jornais médicos mais prestigiados do planeta usa o termo de um físico de 1974 para descrever o que está acontecendo dentro das salas de cirurgia hoje, é hora de parar de ignorar o barulho. Os próprios médicos estão admitindo, estamos vivendo uma crise de replicação. Milhares de estudos peer-reviewed, carimbados por autoridades, que simplesmente colapsam quando alguém tenta repetir o experimento. Por quê? Porque seguimos o ritual, mas esquecemos a substância. Cena 14. Analogia. A receita de bolo. O narrador aparece em uma cozinha. Ele tem um livro de receitas luxuoso, capa dura, letras douradas. Imagina que este livro diz que, para fazer o bolo perfeito, você precisa usar um chapéu de chefe, bater 3 vezes na mesa e girar para a esquerda antes de colocar o açúcar. Você faz tudo isso. O bolo sai um desastre. Você tenta de novo. Outro desastre. Então você descobre que o autor do livro nunca testou a temperatura do forno. Ele apenas achava que o ritual do chapéu era o que importava, porque foi assim que ele viu o avô fazer. Isso é medicina baseada em memorização. No YouTube, em 2026, um estudo da JAMA Network Open analisou mais de 300 vídeos de médicos licenciados. Menos de 20% tinham evidências científicas sólidas. 2/3 não tinham prova nenhuma. E aqui está a facada. Os vídeos com menos evidência eram os que tinham mais visualizações. Porquê? Porque o doutor do vídeo sabia falar os nomes difíceis, ele sabia pintar a pista de pouso com as cores certas, mesmo que o avião da cura nunca fosse chegar por ali. Um ator interpretando um homem de terno segurando um diploma entra em cena. Mas espera aí, você está sendo injusto. Esses homens e mulheres estudam por 10, 12 anos. Eles memorizam milhares de interações medicamentosas. Você quer o quê? Que eles ignorem os livros e reinventem a roda com cada paciente? Com um sorriso leve e um brilho nos olhos. Não, meu caro. Eu não quero que eles ignorem os livros. Eu quero que eles saibam o que está escrito nas entrelinhas. Se você memoriza que há causa B, mas não sabe explicar o mecanismo físico, químico ou biológico de como A se transforma em B, você não é um médico. Você é um papagaio bem treinado. E o problema com papagaios é que quando o galho quebra de um jeito novo, eles continuam repetindo a mesma frase enquanto caem. Vá ao Student Doctor Network hoje mesmo. Leia o que os estudantes estão escrevendo nos fóruns. A quantidade de lixo para memorizar é absurda. Esta não é uma profissão para quem gosta de pensar. Eles sentem a engrenagem os esmagando. Eles são treinados para serem máquinas de reconhecimento de padrões, não investigadores da realidade. Feynman escreve no quadro negro uma frase que deveria estar na porta de toda a universidade. Ciência é a crença na ignorância dos especialistas. Isso não é um insulto, é a maior proteção que temos. Significa que o título de especialista não é um escudo contra o erro. Pelo contrário, quanto mais alto o título, mais perigoso é o erro, porque menos pessoas ousam questioná-lo. Foi por isso que o médico Jarlene chamou os pais de Feynman. Ele não suportou o peso de um jovem de 22 anos apontando que a autoridade dele não batia com os dados do exame. Espaço abstrato, a técnica Feynman. O narrador começa a escrever em um vidro transparente entre ele e a câmera. É por isso que a técnica de estudo mais famosa do mundo hoje não foi criada por um pedagogo, mas por Feynman, e ela é usada por estudantes de medicina para sobreviver ao próprio sistema. São 4 passos simples que qualquer um de vocês deveria usar se não quiser ser enganado.
Escolha um conceito e tente explicá-lo para uma criança de 8 anos. Se você precisar de jargões ou nomes latinos, você falhou. Você está apenas escondendo sua ignorância atrás de palavras complexas. Identifique onde você travou. É nesse ponto que você não entendeu o porquê e apenas decorou o quê. Volte à fonte e simplifique. Vá até a base física da coisa. Crie uma analogia. Se você não consegue comparar o fenômeno com algo do cotidiano, você não o possui. Se o médico de Arlene tivesse usado a técnica Feynman, ele teria percebido que não conseguia explicar por que o teste era negativo e o diagnóstico era positivo, sem admitir que estava apenas chutando. Feynman, agora com 60 anos, está sentado em uma mesa de exame. O clima mudou, agora é ele o paciente. Em 1978, a realidade bateu na porta de Richard novamente. Dores abdominais. O diagnóstico. Um tumor de quase 3 quilos, do tamanho de uma bola de futebol. Um câncer raro. E aqui vemos a diferença entre o homem que memorizou e o homem que entendeu. Colegas disseram que era radiação do teste da bomba atômica de 1945. Feynman, que estava lá e foi o único a olhar para a explosão sem óculos escuros, confiando que o vidro do caminhão bloquearia o UV, simplesmente balançou a cabeça. Uma história que se encaixa bem não é uma teoria apoiada por dados. Não tentem me dar uma narrativa confortável. Me deem a evidência. Ele lutou contra 2 cânceres por 10 anos, viu o sistema por dentro novamente, viu cirurgiões salvando sua vida, e ele os respeitava profundamente por isso. Mas ele nunca parou de perguntar: porquê? Até o último suspiro, em 1988, quando ele recusou a diálise que prolongaria sua vida por mais alguns meses de agonia e névoa mental. Ele olhou para a evidência, ele pesou o custo, e ele tomou a decisão mais científica de todas. Ele aceitou a finitude em troca da lucidez. O narrador se aproxima da câmara. A pergunta que fica para você, em 2026, não é se a ciência funciona. É claro que funciona. A pergunta é: você está cercado de ciência ou de um culto que apenas se parece com ela? Você está ouvindo alguém que entende a mecânica da vida, ou apenas alguém que sabe o nome das peças, mas não tem ideia de como o motor gira? Porque no final das contas, o relógio de Arlene não parou por causa de um milagre. Ele parou porque alguém o tocou sem entender como ele funcionava. E a vida é curta demais para ser deixada nas mãos de quem só sabe olhar o mostrador e nunca abriu a caixa. A luz do corredor é fria e estéril. No quarto, Richard Feynman, o homem que decifrou a mecânica das partículas e a tragédia da burocracia, está deitado. Seus rins falharam. O corpo, que sobreviveu a décadas de lutas intelectuais e físicas, está chegando ao limite da entropia. Os médicos entram com uma proposta. Diálise é a solução padrão. Pode dar a ele mais alguns meses. Aqui, o círculo se fecha. O homem que desafiou o sistema na biblioteca de Princeton em 1940 está agora diante do mesmo sistema, 48 anos depois. Os médicos oferecem o quê? A diálise, o procedimento, a manutenção da máquina biológica. Mas Feynman, mesmo enfraquecido, pergunta o porquê. Ele avalia as variáveis como se estivesse diante de uma equação de eletrodinâmica quântica. Qual seria a qualidade desses meses? Eu conseguiria pensar com clareza? Eu seria eu mesmo ou apenas um subproduto de uma máquina ligada à minha artéria? Ele olhou para a evidência e, com a mesma integridade que Arlene exigiu dele no leito de morte, ele disse: não. Com um suspiro cansado, mas um brilho de humor nos olhos. Eu odiaria morrer 2 vezes. É tão chato. Ele morreu no dia 15 de fevereiro de 1988. Ele não morreu como uma vítima da medicina, mas como um mestre dela. Ele entendeu que a vida, assim como a ciência, não é sobre a duração da nota, mas sobre a pureza do tom. Espaço abstrato / mundo em 2026. O narrador caminha por uma rua movimentada em 2026. As pessoas estão mergulhadas em seus smartphones, cercadas por notificações de IAs, algoritmos e especialistas digitais. Agora, olhe ao seu redor. Estamos em 2026. Temos mais acesso à informação do que Feynman jamais sonhou ter naquela biblioteca em Princeton. Mas aqui está o paradoxo que deveria explodir sua mente.
Ter mais informação não significa ter mais compreensão. Pelo contrário, estamos nos tornando a civilização definitiva do culto à carga. Nós construímos aeroportos digitais gigantescos, criamos modelos de linguagem que conseguem repetir todos os fatos do mundo em milissegundos. Mas se você perguntar à maioria das pessoas o porquê por trás das coisas que elas defendem, o que você recebe é o silêncio, ou a ofensa. Igualzinho ao médico de Arlene que ligou para os pais de Feynman para reclamar da sua curiosidade. A crise de replicação na medicina que vimos há 3 semanas é apenas o sintoma de uma doença maior, a perda da coragem intelectual. Nós nos tornamos dependentes de mapas digitais e esquecemos como é sentir a Terra sob os pés. Ocupamos nosso tempo decorando nomes de processos que nunca vimos e aplaudindo consensos que nunca testamos. O narrador para diante de uma flor simples em um jardim. Ele a colhe. Um artista pode olhar para esta flor e dizer: veja como ela é bonita. E ele tem razão, mas o cientista, o pensador estilo Feynman, vê mais. Ele vê as cores e se pergunta: por que elas evoluíram assim? Elas servem para atrair um inseto específico? Então ele percebe que o inseto deve ter um sistema visual que decodifica essa cor. Ele vê as células transportando água contra a gravidade através de capilaridade e osmose. Ele vê a energia do Sol sendo convertida em matéria através da fotossíntese. Entender essas engrenagens não diminui a beleza da flor, aumenta. A beleza da realidade é muito mais profunda e estranha do que qualquer mito que possamos inventar para nos confortar. Feynman não queria ser um do contra. Ele não odiava médicos. Ele amava a realidade demais para aceitar uma versão barata e decorada dela. Eu sabia que o universo não tem obrigação de fazer sentido para o nosso ego, mas tem a cortesia de ser logicamente consistente, se você tiver a paciência de olhar. O narrador olha diretamente para a lente. O tom é íntimo, quase um segredo compartilhado. A história de Richard e Arlene não é uma tragédia sobre um erro médico, é um manifesto sobre como viver. Arlene morreu sabendo a verdade, e essa verdade deu a ela uma dignidade que nenhuma mentira confortável poderia oferecer. Ela ensinou a Feynman que estar certo não é uma questão de orgulho, mas de fidelidade ao que é real. O primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de enganar. Hoje, quando você sair deste vídeo e for confrontado com uma autoridade, um título, um consenso ou um dogma, lembre-se do jovem de 22 anos na biblioteca. Lembre-se do ponto de interrogação no prontuário. Não tenha medo de perguntar por quê. Não tenha medo de ser um médico encrenqueiro do bairro que percebe o sangue na tosse quando todos os outros estão olhando para o gráfico de nomes em latim. Porque a diferença entre o conhecimento e a memorização é a mesma diferença entre estar vivo e apenas ocupar espaço. A realidade é magnífica, complexa e às vezes brutal, mas ela é a única coisa que realmente temos. Não troque o seu entendimento por um fone de ouvido de madeira e uma pista de pouso de palha. Exija o avião. Exija a verdade. O narrador começa a se afastar, desaparecendo na multidão, mas para e olha para trás uma última vez. A ciência é, no fundo, a crença na ignorância dos especialistas, e a liberdade é a coragem de agir de acordo com essa crença. O relógio de Arlene parou às 9h21. O seu ainda está correndo. O que você vai fazer com o tempo que resta? Vai decorar o mapa? Ou vai finalmente olhar para o gato? Se você quer ver o mundo como ele realmente é, sem filtros e sem fones de madeira, inscreva-se! Vamos abrir essa caixa juntos! A natureza usa apenas os fios mais longos para tecer seus padrões, de modo que